Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós bendizemos o teu nome porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai. O Senhor é um Deus amoroso, um Deus bondoso. E nós queremos, Senhor, te pedir, Senhor, nesta tarde, primeiramente, perdão dos nossos pecados. E pedir para o Senhor que o teu Espírito Santo nessa tarde seja, Senhor, mais uma vez o nosso mestre. Que ele venha usar-nos, Senhor, segundo o propósito do teu coração, falando aos nossos corações. Abençoe meus irmãos que estão no Face, os que estão pela rádio e aqueles que vão assistir também pelo YouTube. Só o Senhor pode tocar os corações. Por isso, Pai, nós te pedimos, já te agradecendo no santo nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Estamos aqui. E vamos dar seguimento, eu, inclusive vou botar aqui de novo na rádio, para os nossos irmãos, né? Tínhamos 34 pessoas nos assistindo aqui, em espanhol. Português eu não sei, porque eu só vi a minha amiga missionária Betsaida, que está em Lakeland, né? Foi a única que eu vi, que apareceu. Mas depois que eu fechei o vídeo, eu vi no rodapé 34 views, pessoas. Ok. Deus abençoe a cada um. Muito bem. É interessante que eu, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu tenho meu telefone, como minha esposa tem, nós temos um site, né? É um site. E este site, ele é o site do tempo, chamado Weather. E ele, deixa eu pegar aqui, é o Weather Channel, The Weather Channel, é o canal do tempo. E esse Weather Channel que eu tenho aqui, ele mostra a semana, como vai ser, como é que não vai ser, mostra a temperatura e tal, e quando tem algum acontecimento na Terra, ele envia mensagem. Engraçado, né? E quando eu quero saber alguma coisa do tempo, eu vou lá. Interessante. O que eu quero dizer com isso? Nós que nos dizemos somos cristãos, não é assim? Ah, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Nós também temos algo que nos adverte, que nos avisa. Antes de acontecer as coisas, já está avisado. Antes que eu nascesse, antes que eu, talvez você nascesse, já estava avisado tudo o que ia acontecer nas nossas vidas, se nós não olhássemos para esse livro, chamado Bíblia, que muitas pessoas nem têm. É. Então hoje nós olhamos para muitas igrejas no mundo, somente aqui nos Estados Unidos, que aqui tem igreja de vários idiomas, né? E muitas delas vivem falando de avivamento. Avivamento. Ah, Senhor, manda avivamento. Senhor, manda avivamento. O problema não é Deus mandar o avivamento. Sem brincadeira, estou falando sério. O problema para Deus não é mandar o avivamento. Por quê? Se nós somos batizados com o Espírito Santo, o Espírito de Deus mora dentro de nós, automaticamente nós tínhamos que ser avivados. Presta atenção no que eu estou te falando. Perdão. Entendeu? Nós tínhamos que ser avivados. Porque é o Espírito Santo de Deus. Ok? Então, essa conexão com Deus, ela existe, porque se somos batizados, o Espírito Santo tem que estar morando dentro de nós, tem que estar vivo dentro de nós. Ok? Essa aqui é a verdade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Então, as pessoas vivem pedindo, em alguns lugares, lógico, avivamento. Mas o que atrapalha não é que
Deus não se manifeste. Não. O problema é que nós impedimos a manifestação do Espírito Santo de Deus em nós, nas nossas vidas. Porque você para pensar uma coisa, imagina o que eu vou te dizer, uma igreja de, vamos pôr um número pequeno aí, vai de 200 pessoas. Que pelo menos 180 dessas pessoas são batizadas pelo Espírito Santo, que 180 pessoas dessas que estão aí, são pessoas que têm compromisso com Deus. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Que 180 dessas 200 pessoas buscam a Deus para viver uma vida santa, viver uma vida que agrade ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que vão contra a correnteza desse mundo, que não adere às modas desse mundo, que esse mundo vive pregando. Então você começa a analisar que nesse grupo de 180 das 200 estão avivados ao mover do Espírito Santo, é a maioria. O que acontece com aquela minoria? Olha, presta atenção no que eu estou te falando. A tendência daqueles 20 ou é converter-se igual a eles, ou ir-se. Porque onde existe fogo, meu companheiro, se você não está preparado para receber fogo, você tem que sair correndo. Ainda mais o fogo do Espírito Santo. Mas o que acontece hoje é exatamente ao contrário. Exatamente o que acontece hoje é ao contrário. Vamos falar ao contrário. Tem uma igreja de 200 pessoas. 180 são pessoas mais mundanas que crente. 20 são pessoas comprometidas com Deus. Aqueles 20 eles são olhados como pessoas raras, como pessoas diferentes, estranhos, que estão vivendo um outro mundo. Porque na verdade estão mesmo. Estão vivendo um mundo de Deus. Que o mundo de Deus é diferente. Eu não sei se você já parou para pensar, que eu de vez em quando paro para pensar, me pego pensando nisso. Deus ele é tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, que ninguém sabe onde está a casa dele. É tão alto, que somente o diabo pode ir lá, porque ele veio de lá, então ele sabe onde é. Mas não tem avião, não tem foguete, não tem ninguém que vai lá. E ele vai lá porque está escrito, que ele vai acusar os servos do Senhor. Está escrito. Não é invenção, não, está escrito. Então, olhando bem, aqueles 120 não vão conseguir se acender. E a melhor, aqueles 20 vão sofrer. Ficar sofrendo. Então, olhando hoje para as igrejas no modo geral no mundo, somente aqui nos Estados Unidos, é exatamente isso. Você vê uma igreja de 500 pessoas, 600 pessoas, 1000 pessoas. Você vai encontrar aí, nessas igrejas aí, umas 150, 200 pessoas que realmente têm compromisso com Deus. O resto são religiosos que vão lá. Por quê? Porque deixaram de ter um relacionamento com Deus, da maneira que a Bíblia estabelece. Eu não estou dizendo que é um relacionamento da maneira que eu estou dizendo. Não, eu estou dizendo que é um relacionamento de acordo com o que a Bíblia fala. De acordo com o que o papai quer. Porque ele é santo. Você está entendendo? Sem santidade ninguém verá o Senhor, gente, está escrito. Gente, então, existe na Bíblia muitos avisos em relação a isso. Ainda está na rádio, para quem está vendo comigo na rádio, vai poder assistir o que eu estou colocando. O primeiro que vamos ver aqui é o apóstolo Paulo falando a Timóteo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo começa dizendo assim para ele, logo no começo do livro, ele diz assim, sabe porém, se liga, hein, meu, presta atenção, cara. Isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, penoso, difícil, angustiante, é tudo uma coisa só. Tempos penosos, tempos difíceis. Virão nos últimos tempos. E eu estava pensando nisso,
Porque Jesus, antes de Paulo, ele tinha dito que ele ia voltar. Mas como ninguém sabe, nem saberia e nem saberá só quando ele vier, o tempo que ele vai voltar, eles também esperavam que Jesus viesse. Como eu disse antes, ninguém imaginava, eles lá no passado, o apóstolo Paulo, Timóteo, Pedro, talvez eles não conseguissem levantar a mente para pensar em 2018. Para pensar, 2000 anos na frente. Você está entendendo o que eu estou falando? Hoje nós estamos vivendo 2018. Mas eu me lembro, quando estávamos vivendo os anos de 1980 e pouco, né, que eu já tinha mais entendimento, isso eu não esqueço. Eu começava a pensar, como será 2000? Como será 2010? Olha só, não. Uau! E hoje, nós já estamos vivendo 2018. Então hoje pensamos, será que se Jesus não vier, como será 2030? 2025? Porque as coisas vão indo de mal a pior. Não vão melhorando nunca. E cada dia notícias terríveis estão surgindo. E daqui a pouco eu vou contar uma que eu vi hoje. Então, o apóstolo Paulo disse, vai vir tempos difíceis nos postreiros, ou melhor, nos últimos dias, né? Sobrevirão tempos penosos, difíceis. Timóteo, você tem que estar ligado, cara. Naquele tempo ele falava isso. Porque eram profecias. E essas profecias, vai chegar um tempo que vai se cumprir. Está se cumprindo. Tempos difíceis estamos vivendo. Tempos penosos. Que para ser crente, para ser santo, para poder ser puro, para não pecar no pensamento, é difícil. Está difícil. Eu falo para vocês. Porque você não precisa ir lá no mundo para ver coisa de pecar na mente. Vai na igreja. Vai para o culto. A coisa está feia. Por quê? Porque nós estamos vivendo exatamente a apostasia. Porque pessoas dizem assim, eu não acho que isso é tão grave. Eu não acho que Deus se importa. Olha só, gente, olha só a conversa. Eu não vejo nenhum problema. Quer dizer, ser mundano não afeta. Não afeta para quem não conhece a Bíblia. Para quem não conhece a palavra. Mas para aqueles que conhecem a palavra, a Bíblia é bem clara no livro de Tiago, capítulo 4, está bem claro. Que aquele que quiser ter amizade com o mundo, se torna inimigo de Deus. Está escrito. Então tem a ver sim. Então as pessoas, o diabo começa a trabalhar na mente dessas pessoas e fazendo elas se tornarem incrédulas. E com isso, a Bíblia, para eles ou para elas, vai perdendo a verdadeira razão, o verdadeiro sentido. A santidade que existe na palavra de Deus é tirada da mente dessas pessoas. E eles não se importam. Eles não se importam. Se está escrito ou se não está escrito, porque Deus é amor. É o que dizem por aí, né? Só que se esquecem que Deus também é fogo consumidor. Está escrito. Então nós somos pessoas dos refrões, refroneiros. Se não existe essa palavra, estou inventando agora. Refroneiros, nós somos os refrões. Porque Deus é amor. Porque Deus é bom. Porque Deus não castiga. Eu canso de ouvir esses refrões. Que é tudo verdade meia. Ele não castiga aquele que lhe obedece. Ele não castiga aqueles que querem viver em santidade. Porque se você é filho e você não obedece, ele vai te castigar sim, está escrito. E Deus, ele corrige e castiga todos aqueles que ele tem por filhos. Está escrito. Se eu não me engano, é o livro de Hebreus. Se eu não me engano. Então, o apóstolo Paulo, mais adiante, no mesmo livro, capítulo 4, 2 de Timóteo 4, versículo 3 e 4,
ele vai a Timóteo e diz o seguinte para Timóteo: ó Timóteo, de novo ele vai falar, ele diz, ó, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Gente, fala de pecado na igreja. Fala. Combate as roupas dos homens e das mulheres hoje na igreja. Combate. Combate uma série de coisas que estão acontecendo hoje dentro das igrejas. Não aceitam. O apóstolo Paulo avisou, ó, Timóteo, se liguem, cara, se liguem, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu não acho que isso é pecado. Você tem que mostrar o que você tem de bonito. Não é assim que se usa hoje as expressões por aí? Eles estão dentro da igreja. Então tudo isso se fala de avivamento, avivamento, avivamento. Mas vivemos apostasia, porque não cremos na palavra. E vou dizer mais uma coisa para você. Antes de eu terminar de ler isso aqui. Os nossos cultos ele tem que ser com 3 partes nossas. Diz a palavra. Se Deus ele é espírito, você deve usar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Você tem que usar a sua alma, que é os teus sentimentos, e usar o teu espírito, que tem comunhão com Deus. O Espírito Santo faz, através do teu espírito, você tem comunhão com Deus. A sua alma é você despejar todos os teus sentimentos. E o seu corpo, porque já é templo do Espírito Santo, então você doa tudo a Deus. Seu corpo, só no seu espírito. Como é que você quer doar o que para Deus se você não tem nem o seu corpo na mão do Senhor? O seu corpo é para o seu uso e o seu abuso e mostrar o que você acha que deve mostrar. Como é que é isso? Entende o que eu estou falando? É para coçar a cabeça, assim, um pouquinho. Caramba, gente. Então o apóstolo Paulo ele vem dizer o seguinte, ó, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Timóteo, se liga, Timóteo. Esse povo não vai querer ouvir a sã doutrina, não, mano. Não vai, não. Eles não vão querer ouvir a sã doutrina. Eles não vão querer ouvir. Por quê? Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, coisa que interessa. É o que acontece hoje. Ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. É o que acontece hoje. Eu lhe garanto que se eu estivesse aqui hoje, fazendo um trabalho diferente do que eu estou fazendo, do que Deus quer que eu faça, deixa eu te contar rapidinho, rapidinho. Irmãos, esse estudo que eu estou dando, eu já tenho ele há mais de 5 anos. Eu ainda morava lá, perdão, eu morava lá ainda em Massachusetts. Eu trabalhava com um pastor amigo meu num caminhãozinho, e o Espírito Santo me dava os temas. E eu chegava em casa, creia-me se você quiser, e eu preparava esses estudos no meu computador. Como estão hoje. Esse estudo, o Espírito Santo falou comigo, eu acrescentei, se não me engano, 4 slides. Antes de eu ministrar, o Espírito Santo falou comigo. E eu nem sabia onde eu ia ministrar. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então, eu poderia chegar aqui, sem contar que a rádio não foi o que quis colocar, foi Deus que mandou. Eu poderia aqui fazer um trabalho aqui de evangelista, aqui a bênção vem chegar e a gente ouvir por aí. Mas Deus não está preocupado com isso. Porque nem todo mundo vai alcançar a bênção, porque se não vive de acordo com a sua vontade, com a sua palavra, não vai alcançar a bênção. Esquece, irmãos, é Bíblia. Leia capítulo 28 de Deuteronômio. Lê. Somente o comecinho. Porque muitos dizem, eu já ouvi dizer, crentes por aí, até pastores por aí, dizendo que o Velho Testamento não é para nós. Então eu devia pegar uma tesoura e cortar ali no meio a Bíblia e ficar só com a metade. E a outra metade joga fora. Mas quando se fala de bênção, as bênçãos que vêm, eles... Eu acho engraçado, gente, eu acho engraçado. Porque as bênçãos que nós recebemos é através de Abraão. As promessas que Deus fez a Abraão, chegou a nós. Todo mundo quer a bênção, mas não quer a doutrina de santidade, de pureza estabelecida por Deus ao povo dele. Porque, por causa dos judeus não aceitarem a Jesus, nós fomos enxertados e estamos aqui. É para nós também, gente. Não existe esse papo, não. Não, o Velho Testamento não é para nós. Isso aí para de conversa, rapaz. Ou você só quer a bênção. E para alcançar a bênção não é fazendo nada, não. É obedecendo a palavra, como Deus disse ali no capítulo 28 de Deuteronômio. Olha lá.
Então, hoje nós olhamos e aí a gente olha e está escrito aqui, porque virá, olha, Timóteo, te liga aí, cara, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Se vão falar da verdade para eles, não vão querer. Vão querer fazer estudo bíblico, eles não vão querer ouvir. É o que o apóstolo Paulo está falando aí. Ou é mentira? O que ele falou não é verdade. Não acontece hoje. Tem igreja aqui que não existe. Não existe estudo bíblico, não existe culto de oração. Tem igreja aqui que não existe isso. Não existe. O povo não vai. Mas leva um cantor lá. Fala que vai fazer uma campanha para ver. É o que o povo quer. Por quê? Mas tendo o grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si, que eles vão trazer pessoas segundo os seus próprios desejos. Eles vão querer ouvir o que eles querem ouvir. É o que acontece hoje, gente. Ô irmãos, ô queridos, isso é apostasia. Não crê mais na veracidade da palavra de Deus. Não crê mais no poder, na eficácia da palavra de Deus. O que mais diz? E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Aqui nos Estados Unidos tem uma igreja aqui, não sei se é no Texas, americana, que os cultos é de 30 mil pessoas. É um estádio. O homem, para mim não é pastor, é um homem, que ele mesmo disse que não era pastor, ele disse que era um animador. Ele é muito rico. Não prega a palavra. Não prega contra pecado, essas coisas. Só prega bondade. Só coisinha assim. Mas eu estou mostrando para você o que diz a palavra do Pai. Essa é a palavra do Pai. Não é minha. Eu não fui chamado para contar minha história aqui. Se eu contar minha história, você vai chorar. E vai chorar de dó ainda. Então, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, se liga aí, viu, meu? Porque ó, a coisa vai ficar feia, viu? Eles não chegaram a ver. Eles talvez viram... Porque sempre houve gente ruim. Gente que nunca creu. Mas como nós estamos vendo hoje, o mundanismo é muito grande, gente. Gente, eu tenho visto cada coisa que... Para um homem pecar hoje e uma mulher pecar, eles não precisam ir, só ir na igreja. Aí em certas igrejas que você vai pecar, só de olhar. E vai pecar mesmo. Estamos vivendo tempos difíceis. Difíceis. Aí, para não ficar só Paulo e Timóteo, vem Pedro. O apóstolo Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3. Anota aí. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui. Olha que interessante ele diz aqui. Sabendo primeiro isto. Ó, a primeira coisa que você tem que saber é isso aqui. Primeira coisa, hein? Você tem que saber isso aqui. Que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências. Escarnecer é coisa da carne, é falar mal, é burlar-se, é zombaria. Isso é escarnecer, zombaria. Segundo os seus próprios desejos. É o que está acontecendo hoje, gente. É tão difícil, sabe? É tão difícil porque tem muita gente mal acostumando as pessoas. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Eles mal acostumam as pessoas com falsas promessas, bênçãos que nunca vão chegar. A pessoa não tem uma vida com Deus. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. É só ler a palavra, gente, pelo amor de Deus. É só ler a palavra. Que você vai falar, caramba, se não dá a segunda vontade de Deus, não acontece nada. Claro que não acontece nada. Não vai nem ouvir a trombeta tocar, vai ficar. Aí vem mais e diz o seguinte. Ele vem com as suas próprias consequências e dizendo, olha só, as pessoas dizem, eu já ouvi gente dizer isso. E as pessoas dizem assim, olha onde está a promessa da sua vinda. Ou você nunca viu um crente dizer, puxa vida, desde que eu era criança, eu ouvia dizer que Jesus vem. Já não quer mais. Apóstata, incrédulo, e está dentro da igreja. Aí vamos falar de avivamento. Como? Você está me entendendo o que eu estou te dizendo? O negócio não é brincadeira, não. Irmãos, eu fico assim, eu olhando para a palavra de Deus, eu falo, caramba, como é que pode, né? E aquele avivamento que derramarei do meu espírito sobre toda a carne? Aconteceu no Pentecoste, gente. Quando o profeta Joel profetizou.
Nós estamos falando de Novo Testamento, gente. Final. Novo Testamento. É apostasia. Eu não mostrei para vocês na semana passada a grande preocupação de Jesus? Quando ele perguntou, será que quando o Filho do Homem voltar à Terra, acha a fé? É apostasia. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Eu comentei isso em espanhol, vou comentar agora em português de novo, que eu me lembrei. Nos cultos passados, quando eu era menino, alguns anos atrás, eu me lembro como se fosse hoje, que o pastor começava a pregar, a igreja pegava fogo. Gente, era um negócio assim que ninguém mandava, ninguém pedia. Era um mover do Espírito Santo, era de arrebentar. Os que são mais velhos lembram disso que eu estou falando. E nas igrejas tinha sininho. Lembra daquele sininho? Bim, 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 bim. E o pastor queria continuar a pregação e ele tinha que bater o sininho. Bim, 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 bim. Para os irmãos, menos gente, calma aí, não acabou ainda a festa. Está no meio. Na oração. Era um calor, gente, não tinha nada de ventilador, ar-condicionado, era um calor, o povo suando e tudo de joelho orando. Era um Pentecoste, o pastor queria começar o culto e começar lá. Vamos orar, irmão. Hoje, você vai em muitas igrejas, o povo está tudo sentado. Assim, ó. Vai começar a sessão, vai começar o teatro. E nós falamos de avivamento. Gente, vamos pôr a mão na nossa consciência, vamos assim. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos perdoa. Aviva-nos. Tira esse mundanismo das nossas vidas. Essa incredulidade, Senhor. Tira. Por favor. O apóstolo Pedro acabou de dizer aqui, olha. Virão, e vem mesmo, está cheio deles aí, dizendo aí. Onde está a promessa da sua vida? Eu conversando, porque eu já contei isso aqui, meu irmão, aqui nos Estados Unidos, lá na Califórnia, um pastor americano falou para ele, não falo da vida de Jesus. Eu não creio, não falo. Porque é uma mensagem que vai trazer medo e não vai acontecer nada. Assim mesmo. Não é com a conversa, não. Se está na Bíblia é porque é verdade. Agora, se você não crê, isso não é um problema meu. Mas que está na Bíblia, está aí, é verdade. Então, eu estou falando que é verdade. E disse mais, porque desde os... Olha o que ele diz aqui mais, o apóstolo Pedro. Onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, desde que meus pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, não mudou nada. Se fala de tantas coisas aí, ó, e não acontece nada. Mas a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Não queira você estar do lado contrário dessa palavra, para depois não sofrer as consequências que virão. Queira você estar do mesmo lado desta palavra, para você gozar eternamente da verdade dessa palavra. Entenda bem o que eu estou te dizendo. Entenda bem o que eu estou te dizendo. Porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão. Muitos estão fazendo isso em vão, mas não foi em vão. Agora, se você quiser ficar, a decisão é sua. Aonde está a promessa da sua vinda? Eu já escutei tanta gente falar isso. Eu desde que eu era menina. Eu era menina, eu escutava isso. Mas segue crendo, irmão. Porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. Ele não deu o tempo. Porque se ele tivesse dado o dia e a hora, muitos não iam ver também, iam morrer por causa da idade. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você está me entendendo o que eu estou falando? Gente, isso é a palavra de Deus, gente. Isso aqui é estudo bíblico. Estudo bíblico, é a palavra de Deus. Vamos para a última parte, não, mais um versículo aqui, e depois eu vou botar o último que eu tenho na Bíblia. Mas, olha só o que diz a palavra aqui. Mas vós, esse é o Judas, ok? No livro de Judas 1.
17 e 19 diz assim: mas vós, amados. É engraçado essa fala de Judas, porque ele está recapitulando da memória do que foi falado, tanto por apóstolo Paulo como do apóstolo Pedro. Eu me dá esse entendimento, porque ele diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha o que ele está dizendo aqui. Os quais vos diziam, eles diziam para nós: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Ímpias são malignas, malignos desejos. Ok? O que tem hoje de homens malignos, com seus próprios desejos, enganando muita gente. É a palavra que está dizendo, não sou eu não estou apontando não. Estou lendo aqui, ó, Judas 1, 17 a 19. E diz mais: estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Vou dizer uma coisa para os irmãos, com muito temor. Para nós querermos um avivamento, tem que começar em mim primeiro. Tem que começar em você primeiro. Começar em nós primeiro. Arrancando tudo aquilo que não agrada a Deus. E voltarmos a ter uma plena comunhão espiritual com Deus. Eu digo plena. Quando eu digo plena, é onde existe os dons do Espírito Santo, que não se vê tampouco nas igrejas. Você está me entendendo? Temos que arrancar das nossas vidas o mundanismo. Eu digo, eu não sou melhor do que ninguém, não. Pensa que eu não sou não. Mas existem coisas na televisão que eu não gosto de assistir. Eu falei para minha esposa, inclusive hoje, eu falei isso para ela. Existem programas que eu não gosto de ouvir, a fala que eles falam. Que é tudo fala mundana. E para eles é normal. Mas para mim, que tem o Espírito Santo de Deus, não é normal. Me choca. Não aceito. Eu não sou melhor que ninguém. Eu tenho televisão, sim, claro. Tenho. Poxa. E grande, boa. Mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu vejo. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele vem e cega o entendimento. E se você não crê, já na palavra, já tem esse negócio de não crer muito, não aceita muito isso, incrédulo, com facilidade ele te cega. Aí vira apóstata. Não crê mais em nada. Está escrito aqui. E tem homens usados pelo diabo para isso. Tem homens usados pelo diabo que vão lá nos púlpitos e são usados pelo diabo. Para aproveitar e acabar de enganar mesmo as pessoas. Você olha como é que estão as coisas hoje, gente. Só bater os olhos. As coisas estão feias. E para encerrar hoje, essa parte de hoje, aí na outra quarta-feira nós vamos seguir, mas veja o que Jesus falou. Eu quero que você ponha bastante atenção no que Jesus falou. Nós falamos de avivamento. Oh, Senhor, vamos orar, vai mandar um avivamento. Avivamento. Sim. Ele quer mandar um avivamento, sim, individual. Mas primeiro temos que tirar a incredulidade do nosso meio. O mundanismo. Tem igrejas que você vai hoje que você não precisa nem ir na rua muito para pecar só de olhar. Tanto homens, não pense que a sensualidade está só nas mulheres. Não, está nos homens também. Homens que são usados para se mostrarem sensuais aos olhos das mulheres, dentro das igrejas. É fim dos tempos. Se você não acredita, eu encerro aqui te mostrando isso aqui. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 24 de São Mateus, muito conhecida passagem, por sinal, e vamos ler aqui 2 versículos, somente 2 versículos. O que Jesus falou.
Vamos lá. Capítulo 24, versículo 21 e versículo 22. Olha o versículo 21 que Jesus diz aqui. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Olha o 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Presta atenção, não foi eu que falei não, isso foi Jesus que falou, capítulo 24 de São Mateus, versículo 21 e 22. Quer dizer que o diabo está jogando todas as suas cartadas, todas. O ano passado eu me lembro que eu dizia aqui no rádio, sempre aqui no rádio eu dizia, poxa vida, o tempo não está passando, gente. O tempo está voando. Eu acredito que vou seguir falando a mesma coisa, o tempo não está passando, está voando, já estamos no dia 10 de janeiro, começou outro dia, o ano começou outro dia. Existem escolhidos. E Deus não quer perder esses, porque o diabo está jogando todas as suas cartadas. Se não fosse abreviado os dias estão sendo abreviados. Você pensa que o dia tem 24 horas, mas parece que você não viveu 24 horas. É um negócio que às vezes a gente não consegue nem entender. Então você presta bem atenção no que Jesus falou. Você presta bem atenção nesses avisos que estão na palavra de Deus. Para que eu e você sejamos avivados, uma igreja avivada. O mundanismo tem que cair fora. Essa moda mundana que está dentro da igreja hoje está acabando com muitos casamentos. É muito adultério. É muito divórcio. Hello? Que isso? Deus não habita em qualquer lugar. Para Deus habitar tem que ser um lugar onde a santidade tem que ser prioridade do povo, senão ele não entra. Hoje os pastores pregam, de vez em quando se escuta ele dizer, poxa, você perdeu de dar glória a Deus. Antes tinha que bater o sininho para os irmãos acalmarem. Hoje tem que dizer, você perdeu de dar glória a Deus. Vou dizer, então aplauda o Senhor aí, vai. É o tempo que nós estamos vivendo, queridos. É o mundanismo. A nossa mente está voltada para outras coisas. Não estão voltadas para a palavra de Deus. Gente, viver isso aqui, você pensa que é fácil? Viver a palavra de Deus? Não estaria escrito se fosse que aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus vão sofrer perseguições. Então, se você quer viver uma vida santa para Deus, uma vida longe do mundo, não é santarrão, como eu estou dizendo, não. Porque uma coisa interessante, isso eu vou te deixar mais uma vez aqui. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Humanamente falando, nós somos imperfeitos. Entenda bem, deixa bem claro aqui, gravado para você ouvir. Humanamente falando, nós somos imperfeitos. Mas quando você, quando nós queremos viver em obediência à boca de Deus, que é esse livro falando a nossos corações, pagando o preço para viver isso aqui. Ele, Deus Pai, através da sua palavra, através do sangue de Jesus, Ele nos vê perfeito. Porque estamos fugindo do que é o contrário dele, do pecado. E está escrito que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, mais cortante que espada dos fios, penetra, tal. E a Bíblia diz também que todo obreiro, está escrito lá, tem que ser o quê? Puro. Perfeito. Está escrito lá. Mas a perfeição que se fala é nisso aqui. É nisso aqui. Procurar viver isso aqui. Para ensinar. Está escrito, você sabe. Acontece que hoje nós estamos vivendo mais olhando para fora, para o mundo, do que olhando para cima.
como disse o apóstolo Paulo em Colossenses, ó, tu ressuscitou com Cristo, então tira os teus olhos da terra, viu, compadre? Põe teus olhos lá em cima, hein? Pensa nas coisas lá de cima, viu? Hoje eu recebi um e-mail aqui, uma mensagem, dizendo que a Bolívia aprovou um novo Código Penal. A Bolívia, aí no continente sul-americano, que o presidente lá da Bolívia, o Evo Morales, vai entrar em vigor, que vai estar proibindo cultos, evangelismos, pastores ou evangelistas ou convidados para eventos evangélicos. Acabei de receber isso hoje. Quem sofre com isso? Os verdadeiros fiéis a Deus. Por isso que Jesus disse o que eu li aqui, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, nenhuma alma se salvaria. Porque bate a angústia, bate o desespero, e o diabo trabalha. Gente, é uma guerra, gente, é os últimos dias. Para que nós tenhamos avivamento, primeiramente, temos que arrancar todo o mundanismo do nosso meio. Não aceitar, combater. Aí então Deus vai começar a avivar os corações. Aí vai haver mais salvação de almas. Aí vai voltar a ter os batismos com o Espírito Santo. Aí vai haver os milagres e os prodígios. É o que está faltando. Gente, as igrejas no mundo, não vou dizer todas não, viu? Não, eu já ouvi dizer que tem igreja que o pastor prega a verdade, viu? Aqui nos Estados Unidos, lá na Califórnia, eu ouvi dizer que a igreja é lotada, diz que é abarrotada, e ele fala a verdade, ele prega a palavra, não é contar história não, nos tempos antigos. Hoje nós estamos vivendo como os hospitais da Venezuela, esse país tão, que era poderoso, né? Na economia, no petróleo. Mas hoje as igrejas estão vivendo hoje como os hospitais da Venezuela. Tem a fachada do hospital, o nome do hospital, mas quando leva um enfermo para ser curado, ele não é curado, ele morre. Porque não tem a medicina. Dentro da igreja, além do Espírito Santo, do próprio Senhor Jesus, que estão ali, temos a palavra que é viva. Somente esse livro pode mudar as vidas, inclusive a minha e a sua. Se é que lemos e cremos e procuramos viver. Amém? Para a próxima semana, se Jesus não voltar, vamos estar aqui de novo em espanhol, primeiro 14h daqui, e depois em português. Vamos estar falando sobre apostasia. É um grande inimigo do cristão. Ok? Isso é se Jesus não voltar. E eu estiver por aqui, né? Nós vamos ver essa parte aqui na próxima semana. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor é verdadeiro. Queremos que o Senhor, através da sua palavra, venha estar, Senhor, nos dirigindo, nos orientando em tudo, Pai, para que possamos não somente sermos felizes, mas agradar o teu coração. Abençoe meus irmãos que estão pelo Facebook, meus irmãos que estão pela rádio e aqueles que vão assistir pelo YouTube. Ajuda-os, Pai, que a tua palavra possa entrar em cada coração. Muito obrigado, Pai, que esse ano seja um ano de bênção, que esse ano seja, Senhor, um ano que possamos cumprir com os desejos do teu coração e assim alcançar as bênçãos que precisamos. Pois te damos graças por tudo, Pai, e o fazemos em o nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.